dia, pessoal do nono ano, tá começando mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre 5 curiosidades do continente europeu. Isso mesmo. Hoje nós vamos trazer 5 curiosidades sobre o capítulo 4 do livro de vocês e espero que vocês procurem mais curiosidades porque existem diversas curiosidades que eu não vou falar aqui, mas que são muito importantes. Então eu separei só 5 para o vídeo não ficar muito longo. A primeira curiosidade é sobre os países. Existem 50 países e algumas variações, mas de acordo com a ONU, são 50 países no continente europeu. Países que têm um território definido, que têm um reconhecimento dos outros países, que têm uma capacidade de se relacionar com os demais países e possuem uma forma de governo própria. Então, essas são as características dos países que estão incluídos nos 50. A segunda curiosidade é sobre as línguas. As línguas faladas na Europa. São 60 línguas oficialmente, incluindo os dialetos. Os dialetos seriam as variações linguísticas que existem nos territórios que estão no continente europeu. Então, existem algumas variações da língua no território e essas variações são chamadas dialetos, que estão incluídas nas línguas também. Por exemplo, o inglês. O inglês falado aqui na América é diferente do inglês falado na Inglaterra, na Inglaterra, por exemplo. Então, a Inglaterra que é um país europeu, então o dialeto muda, a forma de falar muda bastante. E aí, nós temos também lá dentro do território uma variação linguística. Igualmente, o italiano, o francês também possui sua variação. Outra curiosidade é sobre os países que possuem visto e os países que não possuem visto para se viajar lá dentro do continente. No território do continente europeu, existem 50 países. 25 deles não precisam de visto para se viajar. Esses países estão no Tratado de Schengen. Esse tratado foi feito para que um acordo entre os países para que as fronteiras fossem abertas. Então, os países que participam desse tratado, Tratado de Schengen, eles não precisam de visto um com o outro. Eles não precisam de visto para passar de uma fronteira de um país para o outro. Porém, se for para os países que não estão nesse tratado, precisa-se de um visto, que seria aquele carimbo no passaporte, para você ter autorização de transitar pelo território do país. Então, 25 dos países da Europa não precisam de visto e 25 deles precisam. Não necessariamente seria aqueles países que estão na União Soviética, não são. São os países que estão no Tratado de Schengen. Os países que estão na União Soviética, na União Europeia. Então, os países que estão na União Europeia, que é aquele tratado, lembra que a União Europeia é o acordo econômico, o bloco econômico, formado por 25 países. E esses países, eles possuem um poderio mundial. Esses países não são necessariamente os países que estão no Tratado de Schengen. São outros países, mas tem alguns que estão no tratado e tem alguns que não estão. Então, alguns precisam de visto e outros não precisam do visto. Outra curiosidade é sobre o menor país da Europa. O menor país da Europa é o Vaticano, que por alguns países do mundo não é considerado país, mas pela maioria dos países da Europa, sim. Então, não é à toa que ele está incluído entre os 50 países que a ONU falou para vocês agora. Então, ele está entre os 50 países e ele é o menor país porque ele só possui 800 habitantes e meio quilômetro quadrado. É um país muito pequeno. Se você for levar em consideração o território, ele é do tamanho de um município de Alagoas. Então, ele é bem pequeno, mas que possui o seu território próprio, sua forma de governo, a capacidade de se relacionar com os demais países do mundo e possui reconhecimento por parte da maioria dos países da Europa. A quinta, mas não menos importante, é sobre a moeda. A moeda que transita lá no continente europeu. É o euro. Então, o euro é uma das moedas mais caras do mundo. É a mais cara do mundo. Ela possui uma cotação maior do que a cotação do dólar. Então, ela é bem mais cara do que o dólar. Então, não é à toa que a Europa é um dos continentes mais ricos do mundo. Porque também a sua forma de relações
capitalistas, relações econômicas, gira em torno do euro, da moeda mais cara, mundialmente falando, tá bom? Então, essa foi as 5 curiosidades de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais, porque é muito interessante saber curiosidades sobre os países da Europa. Um tópico importante seria os pontos turísticos que existem, o turismo histórico que existe na Europa em relação às belezas artísticas. Então, podem pesquisar, isso é muito interessante, tem vários vídeos no YouTube também. Então, bons estudos, boa aula, espero que vocês tenham gostado. Tchau!